E aí, Tatiane, beleza? E aí, Samuel? Muito bem, e você? Beleza, animada pro nosso bate-papo? Muito animada. Desde já quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje participando do seu projeto, do seu trabalho, que eu achei muito bacana, porque você é uma pessoa que eu te devo isso, você sabe, né? Quando a gente fundou a ONG, você foi um dos nossos primeiros voluntários a participar, que está até hoje, vem fazendo assim um trabalho gigante conosco. Quero te agradecer e eu não poderia deixar de estar aqui hoje prestigiando o seu trabalho. Estou muito feliz de participar. Mas, assim, é eu que agradeço, assim, até antes disso, de vocês me chamar, né? Eu gostaria de estar procurando um projeto para participar. Inclusive, esse projeto aqui é para trazer pessoas que têm história que nem a sua, né? Para incentivar outras pessoas a fazer um trabalho igual o seu. E acredito que não é fácil, né? De jeito nenhum. Enfrenta muita coisa. E para, através da sua história, a gente inspirar outras pessoas a ajudar outras pessoas. Bacana, bacana. Parabéns. E vamos lá, né? Vamos. Conta aí um pouco da sua história. A minha história é muito bacana de contar, porque eu sou apaixonada por mim, né? Então é muito fácil quando a gente gosta da gente e tem assim, como é que eu vou falar? A gente tem muita admiração pela minha história. Eu nasci em Brasília, fui criada aqui, né, na região do Mimoso, Goiás, na fazenda Juqueí, onde eu vim para Padre Bernardo. Eu tinha 7 anos de idade. Terminei meus estudos, fiz serviço social, né? Sou formada em serviço social, pós-graduada em gestão pública, trabalhei em muitas, escritório de advocacia, trabalhei na Saneago como menor aprendiz, trabalhei no governo itinerante, Saneago. Deixa eu ver se eu lembro mais aqui, gente. Foi muitos, viu? Depois eu fui para Brasília, fiquei 7 meses lá, voltei a Padre Bernardo de novo. Trabalhei em escolas, foi 3 anos secretária-geral de escolas. Jardim das Acácias, 9 de Maio, Alfredo Nasser. E depois passei no concurso público. Em 2007, passei no concurso público, agente administrativo. Comecei a trabalhar na sede da prefeitura, no INCRA e na junta militar. Fiquei por 10 anos, onde eu fui condecorada, vou contar para vocês, fui condecorada como a melhor secretária de junta, né, do estado de Goiás, pelo Exército Brasileiro. E também tive uma carta elogiosa da superintendência do INCRA, né, na CR-28. Então, é motivo de muito orgulho para mim. E depois disso, eu me candidatei a vereadora, no qual eu ganhei para vereadora. Fiquei 4 anos, né? E essa última eleição perdi. Não foi por falta de votos, né? Foi questão de partido, né? Legenda. E aí eu não fui eleita, né? Reeleita. Mas estou aí. Hoje, né? Sou presidente de uma ONG que ajuda pacientes com câncer aqui no município de Padre Bernardo. Você foi a criadora, né? Fui a idealizadora, né? Devido à perca da minha irmã, você mesma conhecia, né? A Martinha. Muita amiga nossa. E muita amiga. Então, assim, devido à nossa vivência, o nosso sofrimento, né? Do que ela estava passando no momento, a gente foi se sentir acolhida, né? Foi em Anápolis, porque a gente chegou lá, via que outras pessoas estavam passando pelo mesmo problema. Então, assim, a gente ficou pensando, nossa, Padre Bernardo poderia ter algo, né, para ajudar essas pessoas. Onde essas pessoas procurar? Porque quando eu descobri o CA da minha irmã, eu nunca tinha ouvido falar em oncologista, né? Então, eu passei a escutar o que era esse profissional, o que um oncologista fazia diante do que eu estava passando. Então, antes disso, a gente não tem interesse, não desperta, né? Enquanto você não passa pelaquela dor,
você não... Você às não vezes você nem sabe. conhece, né? A gente às vezes escuta a história de outras pessoas, né? As pessoas falavam, e tal, e a gente, assim, tenta ajudar da melhor forma, mas você não sabe vivenciar aquilo que realmente a pessoa está vivenciando. Com a minha irmã, eu senti na pele, né? Foi a minha irmã, foi 1 ano e meio a gente em tratamento, naquela dificuldade muito grande. Era um tabu muito grande falar em câncer aqui, né? Na cidade de Padre Bernardo. Então a gente foi se descobrindo. E hoje a gente já tem, né? Eu passei a ter uma experiência muito grande, passei a saber de fato o que acontece com o paciente. A gente, como família, nós sentimos muito. O paciente já sente, mas a família, você fica assim, como você quer abraçar tudo e não pode, tem as nossas limitações, né? Então a ONG, ela veio para somar na vida das pessoas aqui em Padre Bernardo. Porque, assim, às vezes as pessoas que sofrem, passam por uma doença dessa, às vezes não tem um parente que nem você, né? Para ajudar, para correr atrás. Então, às vezes tem umas pessoas que nem parente tem próximo, né? É muito complicado, então é muito né? difícil, às vezes não tem uma situação financeira. Uma vez, Samuel, lembrando aqui, a gente estava em Anápolis, na casa, a gente estava no hospital mesmo. Minha irmã estava tomando a medicação, né? E eu estava acompanhando ela. E tinha uma criança do lado e ela chorava muito, né? E eu não estava entendendo por que aquela criança chorava muito. E aí eu fui comprar minha marmitex, né, para mim comer e trazer para minha irmã. Aí eu peguei, senti assim, eu falei, poxa vida, eu vou levar para aquela senhora e aquela criança, né? E peguei e levei. Aí quando eu cheguei lá, a mãe começou a chorar, né? Falou assim, olha, saí de casa hoje e só comi um pão com água e eu dei pro meu filho, sabe? O que eu tinha, eu tô sem comer até agora e tal. Inclusive, onde a doutora Milena atende, que é uma médica oncologista, que ela é voluntária da ONG, que me ajuda muito com os pacientes oncológicos, a gente faz esse encaminhamento, né, junto à Secretaria de Saúde. E a doutora Milena sempre tem me dado um respaldo muito grande, muitas dúvidas ela tira, né? A doutora Milena até fez uma campanha dentro desse hospital, né? Que é o Laço Solidário, para estar arrecadando cesta, para estar alimentos, para os familiares estar alimentando. Porque quando eu fui lá e essa criança tava, nossa, quando ele pegou aquela marmita, assim, comeu, sabe? A mãe chorando, me agradeceu. E aí eu falo, foi de Deus, né? Deus toca no coração da gente. Como Deus tem tocado no coração de quantas pessoas aqui em Padre Bernardo para estar nos ajudando, né? Que construímos aquela ONG ali, tem 3 anos de construção. Terminamos, graças a Deus. O mês que vem já é a inauguração, graças a Deus. E assim, foi uma luta muito grande e eu acredito que é um projeto, que esse propósito desse projeto, ele é de Deus, não é meu. É Deus em primeiro lugar. E ele vem capacitando as pessoas. Nós aqui na Terra só somos instrumentos, nada mais. Quando Deus quer usar a gente tem que estar disposto a aceitar, né? Eu acho que ele usa a gente mesmo. Isso, às vezes acontece alguma coisa na vida da gente de ruim, para nascer um propósito, né, uma vontade para iniciar um projeto igual você mesmo. E né? a gente tem o quê? Tem que ter a sabedoria, né? Tem que deixar que Deus usa a gente, cuida da gente, né? Para que as coisas aconteçam. Por quê? Foi um propósito que com a minha irmã, né, a gente conversando, ela estava passando muito mal, a gente estava indo para Anápolis, e surgiu, né, por que não ter algo assim em Padre Bernardo? Eu também nem sabia como funcionava uma ONG, que tinha que, né, nossa, nem imaginava como seria. Então, foi um propósito que a gente começou a sonhar juntas, né? No meio do propósito, quando chegou no finalzinho da minha irmã, já faleceu uns 15 dias antes, ela perguntou para mim se eu tinha esquecido do nosso sonho, que era construir a ONG, né? E eu falei para ela que eu não dava conta naquele momento, que eu estava muito cansada pela situação, eu não tinha nem como pensar nisso. Minha irmã veio a falecer, depois que ela faleceu, passou 7 dias, a missa dela, eu peguei e comecei a colocar nas mãos de Deus. A gente não conhece, a gente tem medo de desconhecido, então você fica ali com medo de enfrentar aquilo ali, como é que seria e tal. Eu comecei a pedir a Deus, que se fosse dele, que se fosse da vontade dele, que ele abrisse as portas. E Deus abriu uma porta, sabe, gigante assim pra gente, que eu fui vendo as coisas, tudo que eu falava, as coisas iam dando certo. Você já era vereadora? Já tava vereadora já.
Então, assim, eu tinha todos os motivos para me desistir do projeto, eu tinha todos os motivos de falar assim, não, eu não vou porque eu queria que a minha irmã estivesse aqui, minha irmã não tá, eu não vou enfrentar isso. Eu já estava eleita, né, já vereadora, e eu tinha os motivos para falar não, mas eu decidi deixar que Deus me usasse. Então, eu acho assim, nós aqui na Terra somos, né, nós estamos aqui de passagem, tudo vai passar. Meu tempo vai passar, como presidente da ONG vai passar, tudo passa. E a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida. Então foi aí que eu decidi, né? Coloquei nas mãos de Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai abrir as portas. E começou a abrir as portas mesmo. Começou a acontecer, assim. Começou a acontecer, eu cheguei nas minhas amigas e falei, gente, olha, nós vamos fundar uma ONG. Aí elas falavam assim para mim, o que você precisa? Falava dos documentos seus. E aí elas me deram o documento, falei com o advogado, né? Que ele é até falecido, né? Doutor Átila. E aí ele falou, não, Tatiana, você junta a documentação, nós lavra uma ata e começa, né? Monta o estatuto e tal. Então, assim, foi uma pessoa que somou muito no início, né? Também. E fundamos a ONG, 14 de junho de 2017. E de 14 de junho de 2017, viemos, né? Correndo atrás das pessoas, o que fazer, precisamos de um terreno e tal. Então eu cheguei no ex-prefeito Claudiênio e contei para ele, eu falei, prefeito, eu tô com esse projeto, somos uma equipe, tem a diretoria e tal, e a gente precisa construir uma ONG aqui em Padre Bernardo. Imediatamente ele falou assim, você sabe que tem que passar pela Câmara de Vereadores, né, Tatiana, para ser aprovado lá. Eu falei, não, eu sei sim. Ele falou assim, então pode fazer o estatuto que eu vou mandar o projeto para a Câmara. Então a resposta que eu tive dele ali na hora, ele não falou para mim voltar depois, que ia pensar, nada não. Ele apoiou na hora. Apoiou na hora. E aí eu tive a resposta dele, ele até doou um terreno. Esse terreno era mais afastado, era lá perto da saída lá de Padre Bernardo, né? Dois Irmãos, saída para Dois Irmãos. Lá pro setor sul, isso. Tá. E aí eu peguei, fui na topografia, né? Perguntei ao Rony, falei, Rony, quais são os lotes aqui do município? Aí ele falou, Tatiana, tem um terreno aqui bacana, aqui, não sei o quê, e me mostrou o terreno que hoje é a ONG, né? Aí ele demarcou tudinho, eu peguei aquele papel e levei pro prefeito Claudiênio, né, na época, e falei com ele, eu falei, prefeito, eu vim te agradecer o terreno que o senhor nos doou, mas eu não vou aceitar. Aí ele parou assim, olhou, falou assim, não? Aí eu falei, não, eu quero esse daqui. Eu quero esse terreno porque os pacientes precisam fazer uma caminhada, ele tem mais visibilidade, então eu preciso desse terreno. Aí ele falou assim, tá bom. Então assim, como assim eu chego no prefeito e falo que não quero aquele terreno, eu quero esse daqui, e ele simplesmente falou, me apoiou, encaminhou o projeto para a Câmara. O projeto foi votado por unanimidade, né? Todos os vereadores apoiaram o projeto, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Então, as coisas foram acontecendo, sabe, Samuel? O projeto, ele é grande, o sonho é maior, e Deus, ele é dono de tudo, né? Então, quando ele quer realmente que as coisas acontecem, ele capacita as pessoas, ele pega as pessoas lá embaixo, ele faz acontecer. Tivemos eventos grandiosos, quem construiu aquela ONG ali, aquela construção daquela ONG foi a população de Padre Bernardo. Foi através de bingo, você sempre acompanhou desde o início, né, Samuel? Foi tudo feito por doações. Foi feito através de bingo, de leilões. Olha para você ver, a gente saía nas fazendas pedindo gado, ia pro leilão do Ézio, e ele nunca cobrou uma comissão de um gado pra gente. Então, assim, esse dinheiro era 100% pra ONG. Eu até via, às vezes, o pessoal até arrematava, né? Arrematava, mais caro. Olha pra você ver. Teve um leilão que foi muito engraçado, né? A gente recolheu tal gado, não sei o quê, e ficou o único gado, ficou um bezerro, né? Ou uma bezerra, não lembro. Ficou pra trás, não deu pra pegar no dia. Até, né, foi o seu Antônio Pires, né, fazendeiro aqui, que doou pra gente. E aí, eu liguei no outro dia pro seu Antônio. Seu Antônio, ficou faltando o bezerro do senhor. O senhor ainda vai doar pra gente? Ele, não, Tatiana, tá doado.
Aí nós pegamos e fomos lá, pegamos o bezerro e colocamos para o próximo leilão, né? Então ia entrar só o nosso bezerro. Nesse dia, tava saindo o gado, né? Os valores baixos e tal, né? Aí eu falei até para minha amiga, a Lurdinha, né? Que eu briguei. A Lurdinha, nossa, é um amor de pessoa, amo demais. E aí eu falei para ela, falei, meu Deus, Lurdinha, e o nosso? Qual o valor que vai sair? Samuel, você acredita que esse bezerro, ele saiu por R$6.150? 6 mil. Eles arrematava e devolvia, doava de novo, arrematava e devolvia. Eu sei que foi ele 2 vezes, foi por 6.150. Quem arrematou ele foi o Luciano, né, da padaria, né, que o pessoal fala. Então, assim, nós só temos que agradecer à população, aos fazendeiros, aos comerciantes, aos voluntários, né, que não ganha nada e tá ali com a gente, tá nos ajudando. A minha diretoria, que teve uma diretoria 4 anos, agora outra diretoria mais 4, e são pessoas, assim, que apoiam totalmente, né, os nossos projetos, nossos sonhos ali dentro da entidade, né. Eu não faria nada se não fosse ele, se não fosse os voluntários. Olha para vocês verem, gente, o Samuel o Samuel é a prova disso, né, que tá com a gente desde o início e nunca cobrou 1 centavo pelas artes dele, né. Então, assim, é um trabalho incrível, né, Samuel, que você faz, e eu só tenho admiração mesmo. Não, assim, eu acho que eu ainda faço pouco, porque, tipo, é difícil eu ir numa reunião, né? Então... Não, mas você é aquele voluntário. Às vezes você não pode estar presente, mas você soma muito. Eu mando uma mensagem para Samuel, Samuel, eu preciso disso aqui e tal. Ele para o trabalho dele, que ele ganha, né? Para estar fazendo o trabalho da ONG, sabe? Então, assim, é Deus que toca nessas pessoas, como você, como milhares de pessoas aqui em Padre Bernardo. É impossível a gente realizar. Sozinha é impossível, sabe, Samuel? Foi um projeto, assim, um sonho que eu tinha. Realizei ele, né? Nós vamos inaugurar agora um sonho, mas por trás desse sonho tem Deus, né? Que ele é o dono do ouro, da prata, e ele que cuida de nós. Então, assim, eu só sou um instrumento. Vai passar, vai chegar outra pessoa que Deus vai trabalhar nele para as coisas acontecer. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a todos. Foi o município todo envolvido, né? Mas, assim, chegou uma hora, assim, com uma certa dificuldade imensa que você pensou em desistir ou não? Samuel, tem vez... Eu não falo a questão da construção, não. Mas a questão, assim, de parar, de deixar de tocar o projeto, de passar para outra pessoa. Pensei. Porque, assim, é um trabalho, assim, ele não é fácil, né? É bem difícil, mas eu faço com muito amor, sabe? Eu tenho pessoas que me ajudam. E tem hora que a gente bate aquele desânimo mesmo, né? Que a gente pensa, não, eu acho que eu vou por outro lado, vou deixar outra pessoa tocar e tal. Eu acho que ainda não é a hora, né? Vai chegar a hora, acredito que sim, vai chegar a hora, né? De eu passar o projeto para frente e outra pessoa, se Deus quiser, Deus vai, né? Capacitar como me capacitou e vai seguir o projeto adiante. Temos muitos projetos ali dentro que a gente está desenvolvendo, né? O ano passado, para você ver, eu consegui a subvenção financeira da prefeitura, né? Quero agradecer ao prefeito, né? Foi, quer ver, o prefeito José Leite, foi 2000, não, foi, ele saiu em agosto. Agosto que nós começamos o projeto na ONG. Então, atendemos os pacientes todas as quarta-feiras, de agosto até dezembro, né? E saiu retroativo, né? De abril para cá. Então, abril até dezembro a gente recebeu. O valor, ele não é muito. É um valor simbólico, né? De 4 mil, que tem nos ajudado, né, gente? Dá para custear. Porque se não fosse isso aí, era mais difícil. Mais difícil, porque a gente precisava do quê? De um voluntário lá para estar todos os dias lá na ONG e não tem como, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas, né, têm que receber por aquilo, né? Então, assim, com esses 4 mil, a gente faz milagre ali dentro. A gente paga uma funcionária, água, energia, tem o alimento dos pacientes, tem o contador, temos a assistente social e a psicóloga, que são horas delas. Então, assim, é puxado, né? Mas tá dando para levar, né? Agora já foi aprovado da Câmara de novo, né? A subvenção financeira, né? Acredito que o mês que vem a gente já começa a receber, né? O convênio, novamente. Então, assim,
Precisamos de um caminhão da garagem, o pessoal tá ali com a gente. Precisamos de alguma coisa, né, da saúde, o pessoal tá ali com a gente. Às vezes não tem como nos atender rápido, né? Então, assim, temos as nossas dificuldades, como temos as nossas conquistas também. Mas em todo órgão é assim, né? A gente vem numa luta que é grande. E assim, eu acredito que com um projeto desse, tem pessoas que falam bem, né? E tem pessoas que falam mal, quer dizer. Como que você lidar com esse tipo de pessoa, com as críticas, às vezes até fala que você tá ganhando dinheiro com aquilo, então como que você lidar com isso? Samuel, eu já escutei tanta coisa. Eu acho assim, se a gente não tiver um sonho, não acreditar em Deus, e se a gente ficar olhando para os lados, você não faz nada. Nada. Porque sempre na sua vida vai ter alguém para te criticar, vai ter alguém para te julgar, te condenar. É mais fácil hoje a pessoa subir no muro e tacar pedra do que a pessoa pegar lá e falar, não, vou lá e vou ajudar, né? Então tem isso, né? Então não é só a questão da ONG, é a nossa vida inteira. Então, assim, as críticas elas vão vir. Mas também vem os elogios também, né? E assim, a gente não pode olhar para as críticas. Eu penso assim, tá falando? É porque tá incomodando. Se tá incomodando é porque as coisas estão acontecendo, né? Então eu não olho para a crítica, né? Se eu olhasse também eu não tinha nem entrado na política, né? Porque é muita coisa, às vezes as pessoas falam que nem entende, né? Às vezes pensa até que eu tô ganhando. Gente, para vocês terem ideia, o tanto que eu tenho amor na ONG, vocês não têm ideia. Eu peguei licença sem remuneração. Eu não ganho nada da prefeitura. Eu peguei uma licença de 4 anos para mim estar tocando meus enxovais, minha lojinha, né, que eu fiz lá na minha casa, para mim estar tocando meus enxovais e para mim ter tempo para a instituição, para a ONG. Porque ia voltar para a prefeitura, né? E aí o prefeito me mandou para a escola. Então era para trabalhar na Laura Ribeiro, né? Vi os horários e tudo, então se eu fosse trabalhar lá na escola... tomar muito seu tempo. Eu tomar muito meu tempo e eu ia acabar deixando minha lojinha de lado. Na ONG mesmo eu não ia ter tempo, né? Que a maioria do meu tempo ele tá ali focado na ONG, porque eu trabalho muito. É questão, assim, documental, muita coisa mesmo. Então, assim, eu preciso estar ali, não adianta. Então, foi por amor, né, a ONG, as pessoas, é uma promessa que eu tenho e eu preciso realizar ela. Então, eu deixei abrir mão do meu salário, né? E tô aí com a minha lojinha. Se eu vender, eu ganho. Se eu não vender, eu não ganho. Então, assim, da ONG, gente, a ONG eu não ganho nada. Inclusive, eu tenho gastado o meu com a ONG, porque quantos leilões nós fizemos? E você acha que se você não tivesse vereadora na época, você teria conseguido? Ia ser bem mais difícil, né? Eu acho que seria mais difícil, Samuel. Igual eu tenho amigas, né, que é presidente de ONG, e eu vejo a dificuldade delas imensa. Igual eu tenho uma amiga que ela faleceu agora, esses dias para trás, de câncer, né? Ela ela fundou uma ONG em Caldas Novas, né? Chamava Silvia. E ela faleceu de câncer. Eu tive o prazer de conhecer ela na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Tinha um evento lá, né, para as pessoas de câncer, né? E eu participei desse evento e eu conheci ela. Então, ela estava com um projeto muito grande para construir e tal. Então, foi no início do meu projeto também. E a gente conversou muito. Ela falou, Tatiana, eu estou tentando tanto ganhar um terreno pela prefeitura e até hoje ela não conseguiu. Então, assim, ela veio o câncer na vida dela, ela faleceu e ela não conseguiu. Então, assim, é muito, muito triste escutar essas histórias. E quando eu mostrei meu projeto para ela, ela falou assim, Tatiana, é impossível, eu tô tentando tem muito tempo, não sei o quê, eu já estava como vereadora. Então, assim, eu acho que você tá ali como vereadora, muitas vezes, Samuel, você fala assim, questão de crítica, e eu fui criticada, e as pessoas falavam assim, a Tatiana tá usando a ONG para se promover, para ganhar política, para não sei o quê e tal. E assim, eu ganhei a política, eu poderia ter desistido do projeto. Não, e antes de você idealizar a ONG, você já era, né?
Não, eu idealizei, ainda depois depois eu fui para Tá. Campanha, foi para Você campanha, idealizou. inclusive eu falei isso em palanque, tudo, do meu desejo, que era fundar uma ONG. Porque... E aí eu ganhei a política. Uhum. E aí, como eu ganhei, eu poderia falar, vou mexer com isso não. E eu continuei. Só promessa, sim, né? só promessa de campanha. Só que eu ganhei a política 14 de junho de 2017. Eu comecei com o projeto e continuei. E hoje, olha para você ver, quando eu perdi a política, é porque eu penso muita coisa, gente, vocês não têm noção. Quando eu perdi a política agora, sabe o que eu ouvi? Eu ouvi assim, e agora? Como é que ela vai construir a ONG? Agora vai ter que parar. Então, assim, gente, eu acho que quando você tem um amor, você tem um sonho, você corre atrás do seu sonho, nada te impeça de você chegar onde você quer. Só Deus. Mas ele quer, então, se ele é o dono do ouro e da prata, ele é que quer. Então, quando Deus quer, Deus faz as coisas acontecer, Deus abre portas, coloca pessoas na vida nossa, assim, e as coisas acontecem. E assim, uma coisa que eu acho que se você tem uma vantagem, é questão do network. Você tem muito conhecimento com outras pessoas, né? Tem uma facilidade de fazer amizade, de pedir. É engraçado, eu sei mesmo, engraçado que você falando isso, quando eu comecei assim com a ONG, e o pessoal falava assim, que eu tava, me promovendo em cima da ONG, eu falava assim, gente, eu tô usando a minha política para conseguir coisas para a ONG. Então, assim, eu chegava na assembleia, eu pedi uma emenda para a ONG, eu pedi as coisas para a ONG. Por quê? Eu sabendo que se eu ajudar a ONG, eu vou estar ajudando a população de Padre Bernardo. Era tipo o contrário, em vez de você utilizar a ONG para ganhar a política, você estava usando a política para ajudar a ONG. Para ajudar a ONG. Então, assim, em todos os lugares que eu chegava, é a vereadora que está chegando, buscando, pedindo para uma causa, um projeto maior. Então, que as pessoas abraçassem esse projeto, que as pessoas acreditassem naquela história. Né? Quando eu chegava nas pessoas, não é fácil, Samuel, você chegar assim, só mostrar o terreno, falar, eu tenho um terreno, estou com esse projeto, e você contar o sonho para a pessoa e as pessoas acreditar naquele sonho seu. Acreditar em você. Acreditar em mim, porque até quando eu chegava eu não tinha nada, eu só tinha um terreno. As pessoas poderiam pensar, será que ela vai pegar esse dinheiro? Será que ela vai realmente construir? E eu nunca fui questionada pelas pessoas que acreditou e acredita nesse projeto. Era só pelas pessoas que não faziam nada. Então, porque às vezes fala, não soma, nunca somou. Então, são pessoas que não faz diferença, não faz diferença. Então, assim, quem realmente acredita no projeto tá lá junto. Tá ali, tá apostando, né? Tá empenhando para que as coisas aconteçam. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a cada uma das pessoas. Foi muita gente mesmo, que se doou seu tempo, doou seu talento, né? E tá ali, as coisas aconteceram, né? Então, eu sou muito, muito feliz e muito grata mesmo. Primeiramente a Deus, segundo a população de Padre Bernardo, que acolheu esse projeto, que acreditou e acredita, continua acreditando nesse projeto. É um projeto aí maravilhoso. Nós temos vários projetos lá dentro da entidade agora. Temos o Cantinho da Beleza, temos o projeto da prótese mamária, que é um projeto assim fantástico que as meninas estão desenvolvendo, que é fazendo prótese mamária com alpiste, né? Para as mulheres mastectomizadas. Tipo, para até melhorar a autoestima de quem autoestima dos pacientes, que tá sofrendo, né, com Sim. essa enfermidade. Nós temos peruca para emprestar, né? Nós temos andador, cadeira de roda, e a gente também não empresta só pacientes oncológicos, não. Chegou lá uma pessoa que está precisando, a gente empresta. Então, assim, Deus tem feito muito, tem doado as coisas, com essas doações a gente tem emprestado, a pessoa devolve, né, para a entidade. Temos o bazar, nós vamos abrir o bazar fixo lá na ONG agora. Tem um novo projeto agora, que é das máquinas de costura, né? Nós ganhamos 4 máquinas da irmã da freira Viviane, né, de Mariápolis.
Ganhamos também 4 pés de máquinas, né? Mandou para revisão e tal. Ganhamos esses pés de máquinas da dona Ana Luísa Borges, né? Que é a nossa patrocinadora, assim, que nos ajuda bastante. E são muitos mesmo, muitos. Muitas pessoas. Samuel, nesse tempo todo, foram pouquíssimos. Acho que 1 ou 2 pessoas negou ajudar. Mas o resto, assim... Tudo apoia. Nossa! Assim, você falou que entrou na política, mas antes da política, assim, acredito que você já tinha interesse há algum tempo atrás. O que te motivou, assim, você a candidatar? Olha, eu trabalhava na prefeitura, então o pessoal, toda vez que ia lá fazer alguma coisa e tal, eu falava assim, vou me candidatar. Brincando, né? Vou candidatar, vou candidatar a vereadora, não sei o quê, e brincava. Eu falava, você vota em mim, não sei o quê e tal, né? Mas era tudo na brincadeira. E sempre pensava assim, gente, se eu fosse vereadora, eu poderia, né, ajudar tanto, fazer projetos, fazer coisas para estar melhorando a vida das pessoas, né? E eu acho que nós sempre temos que pensar em crescer, em ter sonhos, lutar pelos nossos sonhos. E eu não tenho medo de enfrentar nada. Eu sou uma pessoa muito determinada, muito otimista, gente. Pensa numa pessoa otimista, eu sou. Então, eu vejo as coisas muito fáceis, né? Então, assim, eu coloco meu projeto, corro atrás, não escuto nada que as pessoas falam, né? Só escuto se for coisas boas. Falar assim, vai, Tatiana, vai dar certo e tal, aí eu escuto. Mas se falar que eu não sou capaz, eu não escuto. E então eu conheço meu potencial e eu falei, eu vou me candidatar e fui e consegui de primeira, sabe? Então foi muito bacana. E assim, o que você acha assim que você fez para conseguir ser eleita? Você acha que teve alguma coisa a mais? Não, assim? Eu acho que foi meu carisma. Eu sempre fui uma pessoa muito prestativa com todos. Sempre gostei de, né, tá cumprimentando todo mundo. Pra você ter ideia, Samuel, às vezes eu tô em Brasília, aí eu passo, dou um tchau, sabe? Aí eu penso, não, a pessoa não me conhece, eu tô em então eu sempre fui muito comunicativa, tratei as pessoas muito bem, e as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de sentir confiança com quem ela tá conversando, né? E por eu ser mulher, eu achei muito bacana eu ter conseguido, né? Ser eleita como vereadora de Padre Bernardo, porque eu acredito que a mulher ela pode ser o que ela quiser, ela pode estar onde ela quiser, basta ela confiar nela. Todo mundo tem seu potencial, né? Todo mundo é capaz das coisas. Às vezes a gente pensa assim, se um dia eu não estiver na ONG, não vai ter ninguém para me substituir. Claro que não, ninguém é insubstituível, né? Cada um a tem vida sua continua, essência. né? Se hoje, pronto, minha vida parou aqui, Deus me recolheu, mas vai continuar. Então, nunca vai parar. Então, eu acredito muito na força da mulher, sabe? Eu acho que a mulher ela é muito guerreira, ela tem esse dom de trabalhar, de buscar, não que o homem não tenha, né? Não é isso que eu tô falando, mas eu vejo a mulher muito dinâmica. Pelo menos eu fui 4 anos vereadora, eu participei por 4 anos da Comissão de Justiça e Redação, eu era relatora, e eu gostava muito de me envolver nos projetos, de estudar aquilo, né? Às vezes a mulher interessa mais do que o homem. Tem um projeto assim que eu fiz, né? Quer dizer, eu não fiz, eu não posso criar esse projeto porque ele onera, não posso tirar recurso do município. Mas eu sugeri para o prefeito, né? Para que ele mandasse um projeto para a Câmara, né? Foi um requerimento que eu fiz, que ele mandasse um projeto para a Câmara que tirasse, né, o imposto do Código Tributário do município, que ele fosse incluído os portadores de câncer. Porque é incluído hoje no Código Tributário do município, antes era o quê? Era pacientes com deficiência, né? Pessoas com deficiência, idoso, né? E o portador de câncer, ele não tinha essa vez, né, no Código Tributário do município. Então, eu conversei com o prefeito, né? E aí eu fiz um requerimento, mandei para a prefeitura e ele encaminhou um projeto de lei, né? Incluindo isso no Código Tributário do município. Então, foi aprovado, né? A lei foi sancionada. Então, fiquei muito feliz, né? Porque hoje os pacientes oncológicos, ele tem os direitos deles.
muitas das vezes os pacientes não sabem quais são seus direitos, né? E aí esse projeto aí, quando muda de Não, prefeito, continua vitalício. Vitalício, continua, está no Código Tributário, o prefeito sancionou a lei, não, o outro prefeito não pode tirar, né? Continua. Tá. Então, assim, isso a gente só soma, né, para o município. A comenda feminina também foi um projeto meu, né? Porque eu fui agraciada, né, pelas mãos da deputada Leda Borges, na Assembleia Legislativa, né, pela comenda feminina Berenice Astiaga, né? Berenice Astiaga foi a primeira deputada, né, que teve na Assembleia, e aí levou o título, né, comenda Berenice Astiaga. E eu fui agraciada, né, fui condecorada na Assembleia por essa comenda, e propôs isso aqui na Câmara, né, de vereadores. E hoje já se criou, né, o projeto de lei, eu criei esse projeto de lei, já foi aprovado e tal. Então, na última que eu saí eu nem lembro da vez que eu saí. Eu sei que teve a sessão solene, e aí eu coloquei, né, o projeto em nome da Márcia Tavares, né? Então, já existe esse projeto na Câmara, né? O ano passado não teve 2021 não teve essa sessão solene, mas eu acredito que esse ano... Por causa da pandemia? Eu não sei o motivo, né, mas não teve esse projeto, né, teve no ano retrasado, que foi até a gente que fez, né, e aí, agora, eu acredito que esse ano não deve ter, né. Eu também, gente, eu ganhei um título de cidadão bernadense, né, quero agradecer ao vereador José Matheus, né, que hoje é a primeira votação desse título de cidadão bernadense, e eu fiquei muito feliz, né? Quero aproveitar e agradecer ele também. E tipo assim, para ter esse título, precisa fazer alguma coisa de... relevante para o município, né? Tá. Que você ajuda a comunidade de alguma forma, e você não seja morador do município. Nasceu, né? Suas origens, nasceu onde? Brasília, então... Como eu nasci em Brasília, né, então, e pelo meu trabalho, meu trajetória de vida, né, ele sentiu, né, de me dar esse título de cidadão bernadense, no qual eu fiquei muito agraciada com esse título. É bom a gente ser reconhecido, né? É muito bom ser reconhecido. Tem aqueles que criticam, mas tem aqueles que acreditam no nosso trabalho, né, que agradecem e tal, então eu fico muito feliz por isso. E assim, se tivesse alguma coisa... que você tivesse o poder de mudar na política, o que você mudaria, assim, de modo geral? De modo geral, gente, precisa muito de emprego na cidade. Muito, muito. As pessoas hoje, né, vai trabalhar fora e tal, então é uma dificuldade muito grande. Inclusive, eu fui embora para Brasília, eu trabalhei uns 7 meses em Brasília, nossa, ralei muito, vocês não têm noção, assim, aquele sofrimento, né, e eu vim para Pato Bernardo, então eu ficava indignada, poxa, minha cidade, né, teria que ter emprego aqui na cidade, então as pessoas buscam muito isso, muito mesmo. Eles acham, assim, que o vereador, ele tem condições de empregar tantas pessoas, não é verdade. Então, não tem esse poder. A prefeitura pode dar emprego, né? Então, é muito complicado mesmo. Então, às vezes, muitas pessoas são lubridiadas, né? Falar, tal, eu ganhar, eu te dou e tal. É muito complicado. A gente, como vereador, na época, né, você poderia pedir para o prefeito, tentar numa empresa e tal, você poderia pedir, como pessoas mesmo. Hoje eu posso pedir? Posso, mas é complicado. Mas, tipo assim, você acha que para melhorar esse emprego, é um incentivo empresarial, alguma coisa para o município? Eu acho que as empresas, elas, em primeiro lugar, têm que ter interesse de vir, né? De vir para o município, de colocar uma indústria aqui, alguma coisa desse tipo. E precisa de incentivo fiscal também. Eu acredito que a prefeitura libera o terreno, não sei o que é que prende isso, né? A prefeitura poderia liberar um terreno ou falar, não, eu vou te dar 20 anos de concessão de uso para vocês e em troca eu vou gerar tantos empregos. A prefeitura vai liberar o terreno, vai liberar o incentivo fiscal e com 20 anos você vai me garantir quantos empregos na cidade? 100, 200 empregos, né? Então, eu acho. E assim, trazer esse pessoal para dentro da cidade mesmo, né? Uma coisa também que eu acho que deveria ter mais um incentivo era uma educação para
os jovens, até pessoas mais velhas empreender também. Sim, eu tenho um projeto, gente, esse projeto assim, eu sonho com ele, né? Ainda está em questão de sonho, porque é muita coisa. O que eu pensava ali naquele terreno da ONG ali? Nós temos um terreno, é uma área grande. Eu penso num galpão. Eu penso dar cursos profissionalizantes para esses jovens, né? Muito bom. E familiares desses jovens trabalhar ali também, familiares dos pacientes. E metade o que eles vender, metade deles, metade da ONG para ajudar, né, a custear os trabalhos da entidade. Então, eu acho que falta isso, né? Muitos cursos profissionalizando dentro da cidade. Eu lembro, na época, Silvânia Faria, né, que foi o primeiro mandato dele, quando tinha a BAME, gente, o pessoal jovem, eu mesmo fui participante da ABAME, né? Era fazer ponto cruz nos panos de prato, vender chinelo na rua. Eu saía com 2 sacolas de chinelo, eu vendia tudinho. E assim, no caso era um projeto que fazia as pessoas produzir produtos. Sim, e vender. Sim, eu não lembro se a gente ganhava alguma coisa, eu não lembro, que eu era muito menina, mas ainda sou, viu, gente? Ainda é jovem ainda. Ainda sou jovem. Eu não lembro se a gente tinha uma comissão, algo nesse tipo, mas era muito bacana. Então, assim, meu tempo era ocupado. O que os jovens fazem hoje? O que eles fazem? Qual é a atividade deles hoje? Não sei. Porque nós não temos nada para os jovens hoje. É só uma escolinha de futebol, tá? Mas e aí? E as mocinhas? O que vai fazer? Tem uma costura, tem uma coisa, tem outra, sabe? Então a ABAME, ela era muito bacana mesmo. Engraçado que hoje, que tem mais recurso, né? Era para ter mais esse incentivo. Sim, com certeza, ter mais incentivo, né, para os jovens, né? Hoje as pessoas falam muito da pandemia, gente, o problema tá aí, temos a pandemia, mas também a gente não pode, né, deixar que as coisas aconteçam, não, acho né? Que a gente pandemia... tem que tomar os cuidados devidos, devemos respeitar, né? Mas a gente não pode parar. Não, acho que qualquer dificuldade que tem, igual a pandemia, você tem que reinventar. E é até bom isso acontecer, porque cada dificuldade que a gente passa, a gente começa a buscar mais conhecimento e aprender para melhorar. Aprender mais. E quando as coisas normalizam, você está muito maior do que antes. E eu falo uma coisa, esses jovens aqui de Padre Bernardo é de uma capacidade, de uma inteligência. Nós temos muitas pessoas capazes dentro da nossa cidade, muito. Sabe? Que eu acho que tem, assim, muitos profissionais, muitas pessoas bacanas, sabe? Que pode assumir qualquer cargo e que vai liderar super bem. Então, eu acho que está faltando muito trabalhar nos jovens aqui. São nossos futuros, né, gente? Os jovens é o futuro do mundo, né? Então, eu acho que tem que trabalhar muito com eles. Porque a gente vem daquela coisa lá, eu morava na roça, então, né, cada escadinha e tal. E se a gente não investir mais nos jovens, o que vai ser daqui para frente? Não sei. As raízes vão se, né, deixando... É igual uma frase. Tempos difíceis cria as pessoas fortes e tempos difíceis cria pessoas fortes, tempos bons, e os tempos bons cria pessoas fracas. E aí fica assim, ó, aí igual a população que está nascendo hoje, daqui 20 anos vai entrar em crise porque eles não estão preparados para enfrentar uma dificuldade. Né? Aí onde vem a depressão, né? Vem as drogas, vem muita coisa ruim, né? Então, assim, você quer ser bem-sucedido na vida? Você acha que você vai ser bem-sucedido dentro da sua casa, no seu conforto? Não, você tem que ralar, você tem que, sabe? Gente, vocês não têm noção já o que eu passei, sabe? Então, assim, eu ia trabalhar, eu tinha que dividir minha marmita com um colega de trabalho, isso lá em Brasília, para ela me ensinar um serviço. Então, assim, era a minha tática. Eu falei, eu dou um pouco de comida para ela me ensinar. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. A vida não é fácil para ninguém, mas quando você tem vontade, persiste, sabe? Eu sou muito otimista. Às vezes eu falo assim, o pessoal fala, nossa, Tatiana, mas esse evento é muito grande e tal, não sei o quê. Eu falo, não, vai dar certo, vamos conseguir tudo.
Então, é Deus em primeiro lugar, a sua confiança, É a confiança, porque... sua autoestima, porque ninguém tem nada a ver com seus problemas, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, e uma vez chegou um senhor, e esse senhor, ele queria o CCIR, né? Que era o documento que eu fazia, né? Que é Certificado de Cadastro Rural. E aí ele perguntou ao pessoal o que é que fazia lá na prefeitura. Aí o pessoal me mostrou, falou, não, é aquela moça ali. Aí ele olhou pra mim, aí ele, depois a gente conversando, ele foi me contar, né, que olhou pra mim e falou assim, nossa, aquela menina nem vai olhar pra minha cara, ela nem vai me dar atenção. Porque ele imaginou que a forma que ele estava vestido, que ele estava todo sujo, botina e tal, que eu não ia dar atenção pra ele. Tratei ele super bem, eu falei, não, vou fazer isso aqui pro senhor, peguei a documentação dele e tal, não sei o quê. Eu tinha 15 dias pra entregar um documento. Eu entregava esse documento em meia hora. Ou era meia hora ou era uma hora. Eu falava, o senhor tá com pressa? Ele, não, então senta aí, vamos fazer esse documento. E ali a gente ia conversando e eu fazia e tal, e acontecia. Resolvi o problema dele. Nunca engavetei documento. Nunca engavetei documento do INCRA, nunca engavetei documento da Junta Militar. Então eu sempre era na hora, sabe? Eu tenho muito amor no que eu faço. Você tinha que fazer, você fazia na hora. E o prazo que a gente tinha para fazer esse documento era de 15 dias. Não, você podia pegar o documento, você não precisava fazer na hora, você não era obrigada. Então, assim, eu sempre tive isso comigo. Eu sempre gostei, fazer com amor, sempre resolver o problema da pessoa. amor, sabe? E eu resolvi para ele. Aí quando foi um dia, eu tava lá na feira pedindo voto. Aí eu deparei com ele, sabe? Aí ele falou assim, Tatiana, eu quero mais santinho seu. Eu vou votar em você e vou pedir voto pra você. Aí eu falei, sério? Eu nem lembrava dele, né? Aí eu falei, sério? Aí ele falou, você sabe por quê? Aí eu falei, não. Aí ele foi me contar que quando chegou lá, a pessoa que eu ia, né? Que eu não ia tratar ele bem e tal. Então, assim, eu tenho muito amor no que eu faço. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer, eu sou um pouquinho enjoada, porque eu, sabe? Então, assim... eu acho que tudo que você faz com amor, as coisas acontecem, você ter determinação na sua vida, e eu acho que todo mundo é capaz de tudo, né, de qualquer coisa. Eu fico prestando atenção, igual você falou aí, tem pessoas que ficam procurando oportunidade, correndo atrás de trabalho, mas para você atrair o trabalho até você, é simples. É só você fazer as coisas bem feitas. Porque quando você faz bem feito, rápido, com amor, tipo, as pessoas vêm atrás de você. Sim. Eu mesmo aqui, eu trabalho aqui, não saio daqui para procurar. Geralmente é uma rede de indicação que chega até eu e Samuel, me sabe o que é engraçado? Eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2005. Então, eu era secretária-geral de escola, né, em 2005. E eu penso assim, quando você às vezes não está satisfeito ou o dinheiro não está dando, você pode continuar naquele trabalho e procurar outro para suprir suas necessidades. Eu penso assim, do que você ficar reclamando, né? Falar, eu ganho tão pouco, o patrão não me reconhece e não sei o que, eu não gosto disso. Eu acho assim, eu trabalho, eu ganho X. Mas se não tá bom para mim, eu procuro mais outra coisa para complementar meu salário. E aí eu comecei a vender enxoval. Eu vendia no catálogo, né? Aí o pessoal não conhecia o produto. Aí eu falava assim para eles, olha gente, o produto é muito bom. Se chegar o produto e você não gostar, você pode me devolver. Você não é obrigada a ficar com ele. Aí o pessoal, né, sentia confiança e comprava o enxoval. Mas nunca devolveu. E aí, então 2005 para cá, eu sempre tive essa venda. Quando eu ganhei para vereadora, eu parei nas vendas. Por quê? Eu não conseguia conciliar. Não conseguia. Porque era muita coisa, entendeu? Eu corria muito, eu não conseguia conciliar. E eu estava desenvolvendo o projeto da ONG, né? Naquela coisa de construção e tal. Parei as vendas. Quando eu perdi agora essa última campanha, eu pensei o quê? Voltar para a prefeitura? Tentei voltar. Como me mandaram para a escola, e na escola eu não ia ter tempo, então o que eu fiz? Vi direitinho e falei, não, dá para mim ficar só nos enxovais. Aí eu montei minha lojinha na minha casa mesmo, já tinha minha clientela, né? Inclusive graças era para a ter Deus. pedido sua logo para nós divulgar ela aqui. Pois é, minha logo aí, Tati Enxovais. Mas não vai faltar oportunidade. Pois é. E aí, vai que você me chama para conversar de novo, porque minha vida é um livro que vocês não têm noção. E aí,
Comecei, né, a abrir minha lojinha, tá dando super bem, graças a Deus. Então, é isso. Pois é, agora virou empreendedora. Agora. Virei empreendedora, empresária. Empresária, meu amor. É muito bom. Mas isso aí a gente tem que... Mas assim, você tem intenção de crescer na sua loja de enxovais? Tenho intenção. Eu tenho intenção de tudo. Eu acho assim que as oportunidades elas vêm e se você não pegar, outra pessoa vai pegar. Não tem aquele ditado, cavalo arriado só passa na porta da gente uma vez? Uhum. Todos que passam eu muto, nem que eu levo um coisa lá na frente. Mas você não pode perder oportunidades. Pode não. Então, se eu tiver uma oportunidade de entrar na política, eu vou entrar. Se eu tiver uma oportunidade de algo, eu vou pegar. Então, acho que assim, as coisas vêm pra você quando ela tem que vir. E se veio, agarra. Eu acho que todo mundo tem que agarrar, todo mundo tem que sonhar e correr atrás de seus sonhos, seus objetivos. Então, eu não tenho preocupação. Eu penso em montar uma loja, meu sonho, quem sabe, né? Então... É assim, é igual você falou aí. As pessoas às vezes ficam esperando oportunidade, mas às vezes ela não está preparada para a oportunidade que passa na frente dela. Então, um conselho aí você... Às vezes, Samuel, a gente nem tá preparado, mas se chegou, a gente pega e se prepara. Vamos embora. Mas tem gente que nem consegue enxergar a oportunidade, entendeu? Sabe que eu vou te contar um negócio? Vou contar pra vocês. Uma vez, eu tava procurando... Eu tinha saído da Saneago, né? Que eu trabalhava menor aprendiz. Então, chegou o meu tempo, eu tive que sair da Saneago. Gente, eu chorava muito, porque eu queria um emprego e tal. Aí, eu consegui... E aí eu passava sempre nos lugares dando currículo, tal e tal, e passava ali no Décio, né, dentista, falava assim, Décio, vim deixar meu currículo, você não tá precisando de alguém, tal, e eu direto falava com ele, né. E aí a secretária dele, ela ia pegar a licença. No que ela ia pegar a licença, o Décio foi e falou assim, chama a Tatiana, mas não era eu não, era outra Tatiana. Não era eu não. E aí... A secretária dele, como via eu sempre pedindo, persistindo e tal, né? Ela me ligou. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Aí eu fui. Cheguei lá, tô lá trabalhando, né? E ele tava em Trajanópolis. Quando ele chegou, ele olhava assim para minhas costas e fazia assim pra secretária dele. Ela não. Aí ela foi e falou assim, mas ela tá aí, deixa ela ficar, ela tá tão empolgada. E aí deixou, sabe? Eu fiquei trabalhando com ele e tal, não sei o quê. Aí, quando veio o governo itinerante para Padre Bernardo, na época do Ciro de Mello, né? E aí eu falava pro pessoal, gente, eu vou ser secretária desse pessoal. Aí o povo falava assim, não vai não, Tatiana, o pessoal já tem a secretária deles, que não sei o quê, não sei mais o quê. Foi um dia eu tô vindo da escola e tal, né? Aí passou um amigo meu e falou assim, Tatiana, amanhã o pessoal do governo itinerante vai estar aí, a diretoria, e eles vão estar na Câmara, e só vai quem for convidado, que eram os organizadores, né? Só vai quem for convidado. Não conta que eu te falei, não. Eu falei, tá bom. Gente, eu me arrumei, fiz aquela escova, montei na minha bicicletinha e fui pra porta da Câmara. Cheguei lá, quem tava subindo as escadas era o Ciro e o Sérgio Murilo. Aí o Sérgio falou assim pra mim, ué, Tatiana, você aqui? Falei, fui convidada. Já falei assim pra ele. Aí entrando, sentando na roda lá e tal, né? Aí começou a falar que precisava de uma secretária e tal, não sei o quê. Aí o Reginaldo da farmácia falou assim, Tatiana, eu posso indicar você como minha secretária pra você assumir os trem e tal? Eu falei, pode. Aí ele falou meu nome lá, né? Aí seu Sebastião, que era o organizador, né? Falou, não pode, porque senão vou ter que arrumar pra todos, coordenadores e tal. Então precisamos de uma secretária que resolva tudo, que seja carismática e tal, não sei o que. Eu já estava infiltrada na reunião do pessoal, né, gente? E aí, o Sérgio falou assim, vai, tá aí, Tatiana, chama a Tatiana. Aí o pessoal falou assim, me chamou lá para outra sala pra gente conversar, né? Falou, você aceita? Tudo, aceito? Gente, no mês seguinte eu tava trabalhando com o pessoal do governo itinerante, sendo secretária dele, sabe? Então, assim... Nós temos que ser ousado. A gente tem que ter sonho, tem que ter meta, tem que ser ousado, correr atrás daquilo que a gente acredita. Você ficar sentado no sofá lá, esperando as oportunidades, não aparece. Aí, bom, trabalhei no governo itinerante, minha mãe precisou da cirurgia e tal, fui pra Goiânia. Quando eu voltei,
Voltei, a situação estava muito difícil aqui em Padre Bernardo, fui embora para Brasília para trabalhar. Tava trabalhando, gente, já panfletei em Brasília também, já. E aí, uma vez eu tava trabalhando num banco, BMG, lá em Brasília, distribuindo panfletos, né? Depois desse banco, eu fui trabalhar com uma imobiliária. Uma imobiliária lá no Sudoeste. E aí, a mulher desse dono dessa imobiliária foi ganhar neném e eles teve que me dispensar. Mas eu fiquei muito triste, sabe? Eu me senti assim, nossa, acabou, eu não consegui. Eu vim pra cá porque eu achava que eu ia crescer aqui em Brasília e não deu certo e tal. Aí vim embora pra Padre Bernardo. Nisso que eu vim passar um final de semana aqui, eu tava até indo pra pegar o ônibus, né? Aí quem me encontra? O Erasmo, né? Que hoje é vice-prefeito aqui. E o Daniel Tatico, né? Foi em 2005 isso. Não, foi em 2004. E aí eles me pararam, né, e perguntaram, falaram, Tatiana, olha, a gente vai começar uma campanha agora, não sei o que e tal. Você topa trabalhar na campanha com a gente? Aí eu falei assim, topo. Aí, não, primeiro eu não topei, não. Olha que eu já tava sobre aviso, né? Aí eu falei pro Erasmo assim, olha, Erasmo, eu tô trabalhando em Brasília, eu tô ganhando muito bem. Mas muito bem. Gente, não tava não. Meu salário era bem pouquinho mesmo. Chegava nem um salário mínimo. Falei, olha, o Erasmo, eu tô ganhando muito bem. E pra mim vir pra Padre Bernardo, vocês têm que me garantir. Se o Daniel ganhar a política, ele me arrumou um emprego. Você devolva não, hein? Gente, se eu falasse que eu tava ganhando pouco, eles iam me pagar pouco. Fez uma ancoragem aí. Eles falou assim, ó, Tatiana, você vai trabalhar num comitê. Aí eu peguei e falei assim, quanto que eu vou ganhar? Aí eles falaram, X. Gente, eu nunca tinha ganhado aquele dinheiro, sabe? Eu falei, eu pego. E aí eu vim embora. Vim numa felicidade, sabe? Trabalhei. O cara ganhou a política. E aí ele ganhou e eu ficava todo dia lá. Eu ia lá no gabinete. A minha promessa, me prometeu, eu quero meu emprego. Você conseguiu da campanha ainda... o futuro ainda. Sim, porque foi a promessa de eu vir pra cá. E aí fiquei indo várias vezes e tal, né? E falava, não, a gente tá arrumando, não sei o que e tal. E foi demorando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir embora. Aqui não vai sair nada. Aí eu peguei, liguei pro Erasmo. Não, fui lá. Falei, ó, Erasmo, meu telefone tá aqui. Se um dia vocês precisarem de mim, vocês ligam. Eu tô indo embora e tal. Quando foi 5 horas da tarde, eles me ligam. Gente, eu caí 3 vezes na rua, de tanta emoção, quando sentia minhas pernas, sabe? Aí eles me ligaram, no outro dia eu já cheguei lá com toda a documentação, na época era a secretária de educação, era Solange, né? E eu ficava muito emocionada, muito mesmo, e comecei a trabalhar na administração, né? Foi lá no colégio, então eu fiquei 3 anos de secretária-geral e depois eu passei no concurso público, né? Então hoje eu sou concursada. E em 2007, aí eu fui para a prefeitura, para a sede, onde eu fiquei por 10 anos. Depois eu fui vereadora. É isso aí. É isso aí, minha vida. E assim, quando você panfletou, você gostava? Ou não, você sentia... não gostava de jeito nenhum. Mas não gostava mesmo. A gente panfletava, era uma turma. Então a gente ia lá pro Senado, né? Aí nós ficava entre Câmara e Senado. E aí... Teve um dia que foi muito marcante, assim, pra mim. Eu me senti muito humilhada, sabe? Eu tava lá panfletando e tava orando, pedindo a Deus, que eu não queria isso pra mim. Eu queria coisa melhor, eu queria um trabalho e tal. Então, assim, você panfletava. Se a pessoa fizesse um empréstimo, você ganhava. Se não, você não ganhava. Então, era um trabalho, né, que não era segurança pra nada, pra mim. E aí a gente ia aqui no terninho, tal, no salto, né? E aí eu tava lá com um escarpãozinho, né, bem fininho, baixo, e eu tava lá perto do semáforo, e orando e pedindo a Deus. Nesse dia, foi 2 coisas que aconteceu comigo que me marcou. Chegou um deputado, foi passando, e ele tava todo de terno, gravata, bem arrumado, né? Eu sei que ele era deputado, porque o pessoal chamou ele de deputado, deputado, não sei o que e tal, né? E ele foi passando e eu entreguei o panfleto pra ele. No que eu entreguei o panfleto, ele pegou meu panfleto, ele amassou e jogou no lixo e falou assim, que empreguinho.
Aí, nossa, mas subiu uma coisa assim em mim, e eu saí atrás desse deputado, saí mesmo andando atrás dele. No que eu andei na calçada, meu salto ficou pregado na calçada, eu fui só com o salto e o pé no chão. E eu falei assim pra ele, que empreguinho que nada, eu tô aqui trabalhando, eu não tô roubando, eu não tô fazendo nada de errado, eu só tô trabalhando. Aí ele virou pra mim e falou assim, ele parou, olhou assim pra mim e falou assim, ô Cinderela, seu sapato ficou lá atrás. Esse dia, eu me sentia a pior das pessoas. Eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. Fui lá, calcei o sapato, voltei, tava lá no semáforo e comecei a falar com Deus, sabe? Falei, Senhor, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. E comecei a orar e falar com Deus. Gente, o sinal fechou. No que o sinal fechou, parou um carro branco, um homem bonito, sabe? Ele parecia o Willy Bonner, sabe? Eu até pensei que era o Willy Bonner. Aí ele falou assim, moça, faz favor. Aí eu fui lá e dei o panfleto pra ele. No que eu dei o panfleto pra ele, ele falou assim, não, eu quero te dar o meu cartão. Eu sou dono de uma imobiliária aqui no Sudoeste e eu tô precisando de uma secretária. Eu gostei do seu jeito. Desse jeito, gente, do nada o cara aparece e fala isso pra mim. Aí eu peguei e falei assim, falei, tá bom. Gente, marquei 2 vezes a entrevista com ele e não fui. Porque eu fiquei com medo, eu falei, do nada a pessoa me aparece, me oferece um emprego, isso aí deve ser alguma coisa errada, isso não existe. E não fui. Aí, mas estava muito ruim lá, ficar panfletando e tal. Eu passei a panfletar dentro do Senado depois, né? E eu fiquei 15 dias nesse negócio de panfleto. Aí teve um dia eu estava panfletando dentro do Senado, e isso eu já tinha recusado 2 vezes, marcado a entrevista e não fui. Com o rapaz da imobiliária, né? Dono da imobiliária. O nome dele é Rildo, nunca esqueci. Foi pessoas assim que marcou, né, a minha vida. E eu tava lá panfletando, né, lá dentro do Senado, e ver o cara todo de terno, só tinha um brochezinho assim, ó. Aí ele falou assim, a senhora queira me acompanhar? Aí todo mundo ficou olhando, né, assim, o pessoal tá andando e olhando. Aí eu falei, nossa, esse homem deve ser muito importante, né, ele tá me chamando pra me acompanhar. Gente, aí eles me levou lá pra delegacia do Senado, sabe? Delegado, essa moça tá panfletando aí dentro, não sei o quê. Aí o delegado pegou e falou assim, olha, a senhora não pode panfletar aqui dentro, não sei o quê e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, não sei o quê. Aí eu fazia o seguinte, aí em vez do panfleto, eu pegava um cartãozinho do banco. Aí, quando eu ia passando, às vezes as pessoas olhavam e eu fazia assim, o senhor me conhece? Aí a pessoa olhava assim pra mim, né, e ficava assim esbabacada, e eu chegava, olha, toma esse cartãozinho e tal. E continuava trabalhando. E aí, voltando lá do Rildo, né, do rapaz da imobiliária, eu peguei e falei, não vou ficar nisso mais, com 15 dias de trabalho. Falei, não vou ficar com isso mais. E peguei e liguei pra ele. Aí ele pagou o maior sapo pra mim, sabe? Falou que tinha o que fazer, não sei o quê, marcou 2 vezes entrevista e eu não fui. Falei, não, mas hoje eu vou. Aí me arrumei e fui. Cheguei lá, ele falou assim, Tatiana, eu tô indo vender uns imóveis aí, tá contratada, fica aí no escritório. Desse jeito, do nada. O homem nem fez entrevista comigo, nada, já deixou eu lá cuidando do escritório. Então era 2 irmãos, era o Rildo e o Marcelo. E aí eu ficava lá com o Marcelo, né, e ele me ajudou muito na questão de computador e tal, porque assim, eu tinha feito o curso de computação, feito o curso de datilografia, só que foi muito difícil para mim concluir o curso. Era eu e minha mãe, então minha mãe trabalhava, ganhava muito pouco, eu também, e assim, era muito pouco. Então, assim, às vezes eu tinha dinheiro para pagar e às vezes eu não tinha. Aí eu faltava 1 mês, 2 meses e tal, para mim concluir o curso. E o Simão, nossa, um amigo, um amigão. Então, e o Simão foi uma época também que ele veio pra cá, né? Sim, acho que todo mundo, né? E aí o Marcelo me ajudou muito nessa questão, né? Então foi pessoas assim que eu tenho muita gratidão. E depois, quando eu saí de lá, que eles me dispensou, porque a mulher do Rio ia ganhar neném, e aí eu pensei, meu Deus, eu não sou capaz, eles não deixaram eu ficar e tal. Aí eu vim trabalhar na política. Quando eu terminei a política, eles me ligaram para me voltar para o trabalho. Só que eu já estava com promessa de emprego, o prefeito já tinha ganhado. Falei, eu não vou voltar, eu quero ficar na minha cidade.
Então, eu acho que, assim, precisamos muito trabalhar com jovens nesse município, muito capacitado. Infelizmente, eles têm que sair para fora. Precisamos de emprego na cidade, muito emprego. Eu acho que as pessoas não têm que ficar voltadas. Hoje, o que mais gera emprego é a prefeitura, né? Então, eu acho que tem que ter mais possibilidade para os jovens trabalhar. E é isso. Eu acho que as pessoas têm que acreditar, né, nas pessoas daqui. Pessoas trabalhar aqui, focar no pessoal aqui. Tem muita gente capacitada, pessoas que fazem trabalho gigante, né? E a gente tem que trabalhar com nossos aqui. Eu fico tão feliz quando uma pessoa consegue as coisas na vida, sabe? Consegue comprar um carro, consegue comprar uma casa, sobe de vida, consegue as coisas. Eu fico muito, mas muito feliz mesmo. Ainda mais quando a gente conhece a pessoa, sabe da dificuldade da pessoa. Então eu fico muito feliz, eu sou muito grata, né, pelo que Deus já me deu, as coisas que Deus ainda vai fazer na minha vida, pelas coisas que Deus faz na vida de quantas pessoas, né? Padre Bernardo, você vê o tanto que Padre Bernardo cresceu, desenvolveu, quantas pessoas de fora estão vindo para cá. Né? Hoje Padre Bernardo, né, tá na soja, né? Então isso é só motivo de alegria, muitas coisas estão acontecendo. Igual eu mesmo morei em Brasília, assim, por 11 meses. Casei e morei um tempo lá. E falando lá do panfleto, que eu te perguntei se você gostava, eu falei assim, eu vou distribuir meus cartão, né? Sim. Só porque eu fiquei acho que nem 20 minutos. Eu acho muito humilhante aquelas pessoas passar direto e não pegar seu cartão, entendeu? Então, pra você ficar esse tanto de tempo ainda, né? Entrar na câmera lá e fazer estratégia. Sim. Porque eu acho humilhante demais você ser ignorado. Eu acho que tudo na vida da gente, a gente tem que persistir. Persistir. Mas você nunca pode se acomodar. Falar, isso aqui pra mim tá bom, eu vou ficar e não quero saber mais de nada. Não, eu acho que se você tem sonhos grandes, você também tem que ter projetos grandes, conquista, correr atrás mesmo. É fácil? É fácil não. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Você acha né? que essas pessoas grandes que estão hoje estão muito bem, teve tudo na mão? Não teve. Elas teve que ralar muito, teve que correr muito para chegar onde chegou. Tem gente que critica e tal, né? Mas não sabe o que passou. Sim, às vezes vê a pessoa ali, tá com um carrão e tal, né? E fala, nossa, tá ganhando, tá podendo. Mas trabalhou para chegar onde ele tá hoje. Ele plantou. Então, agora, né? você planta, você colhe, né? Então, eu acho que é isso. É muita determinação. Você nunca pode ter vergonha do seu passado, daquilo que você vivenciou. Eu tenho muito orgulho, sabe? Orgulho de saber que eu era aquela menina que andava naquela bicicletinha e tal, e hoje eu já tenho um carro, sabe? Então, pra mim, é motivo de satisfação, de agradecimento a Deus. E é isso. Eu acho que, assim, eu sou muito determinante no que eu quero, corro atrás, não tenho vergonha, eu busco mesmo. E tudo que você faz na vida com determinação, com foco, né? Acredita no seu sonho. Primeiro você tem que acreditar no seu sonho. Nem que as pessoas não acreditam, mas e daí? Né? Tem que... Tipo assim, se você tem um sonho, você tem que ir... É uma caminhada. Você vê onde você quer chegar e começa a caminhar. Para muitas coisas você tem que ser surdo. Escuta e vai. E uma coisa segue assim... adiante. Que você passou, né? Que sua irmã faleceu. Assim, como você lidou com o luto? O que você tem para passar para outras pessoas que tá passando? Com o luto, nossa, eu nunca tinha vivenciado uma coisa tão doída, mas tão doída, porque eu acho que cada um sente o seu de uma forma diferente, né? É muito difícil a gente falar assim, eu sei o que você tá passando, porque cada um sente, né? Tem sua dor, da sua perca, sabe? Da importância que a pessoa teve na sua vida, né? Quando a minha irmã descobriu o câncer, eu larguei tudo e fui cuidar dela, sabe? Então, assim, foi muito doído, você ter que, sabe, ficar 24 horas. Cuidar mesmo, a pessoa passa a precisar muito de você. E eu, graças a Deus, eu tive nesse tempo, pude fazer tudo por ela. Então, assim, tudo que teve no meu alcance, não ficou nada, Samuel, que eu falasse assim, eu poderia ter feito, eu não fiz, não. Tudo que teve no meu alcance, eu fiz pela minha irmã.
Então, ela faleceu com 7 dias. Foi uma dor assim, ó, insuportável. Depois passa a missa de 7º dia, aí vem a de 30. Aí você sofre aquele sofrimento ali, você lembra da pessoa. Você acredita que eu sonhava com a minha irmã todos os dias? Era assim, todos os dias eu sonhava com ela. Todos os dias. Sonhava e sonhava, aquela loucura. Inclusive ontem eu sonhei com ela, né? Hoje eu sonho, mas é com um espaço de mais tempo e tal, não sei o quê. Mas antes era muito, muito diário, eu sonhava com ela. Mas você acha assim, pra dor passar... Aí o que eu fiz? Com 30 dias, aí desse período que ela faleceu com 15 dias, eu falei com Deus, falei, Senhor, se for pra mim fazer o projeto, tem que ser agora. Se não for, o Senhor tira isso da minha cabeça. Então Deus abriu as portas e eu comecei. Samuel, eu comecei a trabalhar, e em cima daquilo ali era o estatuto, o que a gente ia fazer, o que não ia. Eu não parava porque eu já vim daquela luta de 1 ano e meio sem parar. Então eu acho que se eu parasse naquele exato momento, depois eu não ia conseguir começar com nada. Aí eu comecei a trabalhar, eu não parava para pensar, então, era aquela loucura. Você sempre mantinha sua mente ocupada para não ter tempo de E aí eu fui ver que eu estava muito apegada ainda com as coisas dela, com tudo depois de 1 ano. Aí eu fiquei muito mal mesmo. E aí eu vi que eu não tinha sofrido o luto que eu tinha que sentir naquela época. Eu preenchi muitas coisas, depois eu fui sentir o baque. Eu acho que foi igual na política, porque não é, são diferentes as dores, claro, né? O luto é muito maior, mas assim, na política eu perdi. Aí eu continuei trabalhando, eu perdi, por exemplo, hoje, já daqui 5 dias eu comecei a pedir gado e tal, leilão, não sei o quê, então eu não parava pra me ver. Então, assim, eu também já, na minha separação também, que não deixa de ser um luto, tanto com as crianças que eu convivia o tempo todo. Então, foi isso aí também, porque, tipo, manter a mente ocupada pra não deixar aquele espaço pro luto vir uma depressão, alguma coisa assim. Sim, porque não é fácil. Ninguém está preparado para perder, ninguém. Inclusive, quando a minha irmã estava muito ruim, os médicos falavam, olha, se prepare e tal. E eu ficava assim, como, gente, se prepara para isso? Acho que ninguém está preparado, né, para vir, para perder. É muito doído, sabe? Minha irmã morreu na minha frente, então... E foi na hora que eu entreguei ela para Deus. Olha, para você ver, eu tenho muita, muita fé em Deus. Muita mesmo, acredito muito em Deus. E Deus nunca tem me desamparado. Quando eu tava... minha irmã foi entubada aqui no hospital. Os médicos enganou ela, né? Chegou lá na UTI, lá no São Francisco, ela foi pra UTI. E aí os médicos desenganou. Falou que eu podia chamar a família e tudo. E aí eu peguei e falei para eles... Tudo bem, né? Liguei pra família, pedi todo mundo que fosse e fui pra uma capela que tinha lá no São Francisco, né? E joelhei e pedi muito a Deus. Porque eu pedi pra ele não levar ela naquele momento. Porque eu sabia que ela não estava preparada. Por quê? Porque eu tinha escondido a real situação da minha irmã. Eu tinha contado pra ela o que eu achava que ela tinha que saber. Eu entrava na frente dos médicos, eu não deixava eles contar como é que estava a gravidade dela. Então, quando a gente descobriu o câncer da minha irmã, quando foi para mostrar os exames pro médico, eu não deixei ela entrar na sala. Ela sentia muita dor, ela ficou em outra sala lá. E eu entrei para falar com o médico, eu pedi para ele não contar. E o médico falou, olha, ela tá com metástases, né? Não tem como nós fazer cirurgia, já tá alastrado, né? Não tem como. E aí, eu pedia sempre para os médicos não contar a verdade. Ela começou um tratamento, uma quimioterapia. Então, foi 30 dias intenso, né? A gente teve que morar praticamente em Anápolis. Então, eu ficava em Anápolis e aqui. O meu trabalho lá era uma loucura. Aluguei uma kitnet e a gente ficou lá os 30 dias. E nesses 30 dias foi a pior fase, assim, que a gente vivenciou. Pior. Era uma loucura, porque tinha as pessoas que nos ajudavam, né? Que até a Valdete, a Valéria, então ajudou muito a gente. A Valdete é uma amiga assim, ó, que a gente, nossa família deve muito a ela, que ela acompanhou, né, teve junto com a minha irmã ali, me ajudou muito.
eu saía, ela ficava lá com a minha irmã, então eu ficava mais questão de comprar medicamento, era exame, era isso, era ver, nossa, era uma loucura. E aí, foi a pior fase que a gente passou, foi nesse primeiro mês. Então, depois desse primeiro mês, minha irmã foi encaminhada para casa, né? Que a gente podia ficar aqui, o que a médica falou? Ela falou, olha, Tatiana, não tenho pressa, né, de ver a sua irmã, se daqui 40 dias você pode trazer para mim e tal, mas ela não tinha me falado que dentro desses 40 dias poderia acontecer algo pior, né? Então, ela só tinha me falado que podia trazer para casa e tal. Eu peguei, trouxe minha irmã para casa, nesse meio termo, ela, né, foi para o hospital e tal, foi entubada aqui e foi para UTI. Ela na UTI, os médicos enganou ela. E eu pedi a Deus, né, eu bati o joelho no chão e pedi a Deus que ele não levasse ela naquele momento, que eu sei que ela não iria, né, ela não estava preparada para ir, porque ela não sabia da real situação dela. Então, ela precisava de fé, ela precisava buscar mais a Deus, né, e aí Deus deu. Ela ficou 3 dias na UTI, 3 dias no quarto. Recebeu alta e eu falei para Deus que eu prometi, né, que eu ia contar para ela de fato a real situação dela. Quando ela saiu da UTI, eu falei para ela, Marta, você sabe por que você tá aqui? Aí ela, não. Aí eu falei assim, porque Deus te tirou da UTI. E aí eu fui deixando que os médicos fossem contando para ela devagarzinho e tal. Cheguei, peguei toda a documentação e levei para a médica. Ela tinha esperança de ser curada? Tinha, porque ela achava que era só uma feridinha, né? Com a braquioterapia ia ser curada. Então eu plantei isso na cabeça dela. Eu nunca deixei ela saber da real situação dela. Então eu escondi a gravidade dela. Eu achava que ela não ia suportar e tal, e aí eu peguei, levei a documentação para a médica, só foi eu. Eu cheguei lá na doutora, né, mostrei para ela, falei, doutora, é assim, assim, assim. Aí ela falou assim para mim, não tem mais nada que eu possa fazer. Aí eu falei assim, como assim, doutora? E a químio, e a rádio? Ela falou assim, não tem o que fazer. Sua irmã vai morrer. Aí eu falei para ela, e a senhora também vai? Aí eu peguei toda a documentação, fui na diretoria do hospital, falei, olha, eu quero a transferência da minha irmã, eu quero o prontuário dela. Aí ela falou, aí a diretora, não, Tatiana, você tá cabeça quente e tal, veio a enfermeira, você entendeu errado. Eu falei, não entendi não. Eu não entendi porque não é uma mãe sua, não é irmã sua, não é ninguém seu, por isso que eu não entendi. E aí eu peguei, pedi meu prontuário, ela me deu, sabe, me tratou super bem. Fui para o hematológico, né, de Anápolis, que é onde eu conheci a doutora Milena, né? Um amor de pessoa. Cheguei lá, primeiro eu cruzei minhas pernas assim na cadeira, sabe? Eu pensei comigo, eu só saio daqui com a polícia, né? Ela vai ter que receber minha irmã. Como assim? Você conseguiu um oncologista e tal? Eu acabei de sair de um hospital, né? E aí eu comecei a falar para a doutora Milena, contar tudo para ela. Doutora, passei por isso, contei tudo. Aí ela falou assim, eu vou pegar a sua irmã, você traz ela para consulta. E aí eu fui, né, aí eu relaxei, tirei o pé da cadeira e tal, aí marcamos, no outro dia eu já levei minha irmã para ela começou um tratamento, explicou, falou, olha, vamos trabalhar, podemos trabalhar com 5 círculos de químio, e vamos trabalhar com uma menos, né. Aí nesse período você tinha esperança também ou não? Ela falou o que pra gente? Que ela poderia trabalhar, dentro assim, que ela poderia trabalhar com uma químio e que dentro de 10 pessoas, uma poderia ser curada, né? Então, assim, seria um milagre, né? Seria um milagre se isso acontecesse. Mas ela deixou a esperança, né? Ela falou que não ia abandonar o tratamento, como não abandonou. Eu tenho o telefone da doutora Milena, hoje ela é minha amiga, é uma pessoa, assim, que de um coração gigante. Tenho muita gratidão por essa médica. Inclusive, quando eu estava como vereadora, dei um título de cidadão bernadense para ela, porque ela atendia mais de 500 pacientes, já foi atendida aqui de Padre Bernardo com ela. Então, ela cuidou da minha irmã. Era 1h da manhã, minha irmã passando mal, eu não sabia o que fazer, eu ligava para ela, mandava mensagem para ela e ela me dando as informações. E então, aí ela educou, não, ela passou as informações para ela, e quando sua irmã faleceu, ela
ela já preparada. estava, né, já vinha com esse contato comigo. Então, quando a minha irmã faleceu, que eu peguei o projeto, que eu fui lá nela, falei, doutora, eu tô com esse projeto e tal, ela super apoiou. E hoje ela, assim, ela é voluntária da ONG. Tudo o que eu tenho dúvida, às vezes chega um paciente lá na ONG, eu tô com câncer, eu tô com a biópsia aqui, aí eu já mando o documento para a doutora já vê, já explica o que a gente tem que fazer. Então, no Então caso, ela é meu sua irmã suporte. saiu do hospital, acredito que até para conhecer, né, essa doutora aí, para apoiar você aqui na ONG. Sim, com certeza. Eu acho que nada é por acaso, né? Então, Deus encaminha tudo, Deus coloca as pessoas, né, para estar à frente, igual a minha irmã. Ela faleceu lá no home, né? Lá em Brasília. Então, nesse dia, tem uma prima minha, né, a Josina, ela me ligou, ela falou assim para mim, Tatiana, você entregou ela para Deus e tal, entrega ela para Deus, né, que Deus, né, faça o que for melhor e tal. E aí eu falava, não, eu entreguei, mas no fundo do meu coração não tinha entregado, não. E aí, quando a gente era por 9 e pouco, quase 10 horas da noite, eu segurei na mão dela e desbrucei assim, né, na mão dela. E comecei a falar com Deus, sabe? Eu falava assim, Senhor, se ela estiver preparada, se for para os seus braços, Senhor, tira ela desse sofrimento. Ela já tinha parado de falar e tal, ela estava muito inchada. E aí eu falei assim, se ela for para o Senhor pode levar. Samuel, quando eu falei isso, juro, olha, me passou uma paz assim, mas uma coisa esquisita, passou no meu corpo. Eu senti uma mão em mim. Aí eu abri o olho, quando eu abri o olho, ela faleceu naquele momento, sabe? Aí eu tive que sair do quarto que eu não aguentei. Então, assim, eu acho que Deus esteve comigo, continua, né? Eu sou muito abençoada, eu acredito muito em Deus, eu acho que nada acontece por acaso. Deus coloca pessoas na vida nossa para nos ajudar, como tem feito com a ONG, né? Então, é um propósito que ele só tá me usando, eu só sou usada nessa história, porque o propósito é dele, né? Então, lá atrás, se a gente for pensar, meu Deus, essa semana mesmo eu tava selecionando as fotos, quando começou a ONG e tudo. Então, passa um filme na minha cabeça, porque você sonhar lá atrás, você nem imaginar, né, se o projeto vai realmente chegar ao final ou não, mas eu sempre tive na minha cabeça, eu imaginava ele pronto, eu já via como é que... Sabe? Então, assim, para mim eu sempre coloquei as coisas muito fáceis. Por quê? Porque eu acredito que quando Deus está em algum propósito, as coisas se tornam mais fáceis. Quando você faz por amor também, todo trabalho que você faz por amor, você gosta daquilo que você faz, então não é trabalho, é diversão, você faz aquilo, é satisfatório. Eu falo isso o você. tempo todo, porque, tipo, você fica empolgado com aquele... Uma segunda-feira você inicia já... Sim, com você tem muitos projetos, muitos sonhos na cabeça, tem que fazer isso e tal, e não sei o quê. Então, seu dia é muito produtivo, eu só tenho que agradecer. E, igual vocês estão com esse projeto novo de vocês aí, só desejo muito sucesso mesmo. Porque... E quero agradecer pela sua história, foi top de linha. Ai, obrigada. E eu quero trazer você aqui para a gente conversar mais sobre outras coisas também. Sim, vamos falar o que você quiser saber. Agora pode trazer mais convidado, tem mais microfone, né? Ah, que bacana, olha aí, muito bacana mesmo. Vamos fazer uma roda de conversa aqui, discutir. Mas aí eu tomo um assunto de todo... Nada, Zé. Eu gosto muito de falar, sabe? Então eu acho que é bom a gente falar, conhecer as pessoas, né? E eu desejo aqui muito sucesso para vocês, nesse trabalho de vocês. E quero te agradecer, viu, Samuel, por você, desde o início, tá ali com a gente na ONG, tá nos ajudando, sabe? Então, é um trabalho que você é um voluntário, faz muita coisa ali atrás dos bastidores, né? As coisas acontecem. Então, eu só tenho que agradecer. Pessoas como você, como muitas pessoas acreditam nesse projeto. Eu quero também abrir, né? Igual acho que eu comentei com você, foi com a Cidivânia, para, assim, fazer um canal para a ONG, para aquelas palestras, né? Ser gravada. Porque eu vi que na palestra que teve lá, foi muito pouca gente. E a palestra para homem só deu a maioria mulher.
né? Pois é. Então, quando ainda tem um temos, vídeo, leva para casa das ainda pessoas. temos que abrir muito isso ainda, né? Eu acredito assim, o ano passado que a gente começou as atividades na ONG, né? São todas as quarta-feiras. Às vezes não vai muitos pacientes, né? Vai pouco, devido a gente precisa de um carro lá na entidade, né? A gente precisa desse transporte para estar transportando os pacientes, porque família trabalha, às vezes não tem condições de levar e tal, é muita dificuldade. Ainda mais a pessoa já está doente, né? Então Sim, é meio complicado. Inclusive, eu como vereadora ainda na época, né, eu ganhei uma emenda de uma van, né? Uma emenda parlamentar, né? De uma van para a instituição. E foi uma combinação que a gente fez entre a deputada, o prefeito, na época era o Claudênio, né, e eu. É até bom falar, né, aqui, para as pessoas ficar mais, né, saber mais do acontecido. Então foi um acordo que fizemos, né, que ela ia destinar a emenda, tinha que vir no nome da prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Saúde, e a prefeitura fazia uma concessão de uso para a ONG, para a gente, né, tá usando essa concessão de uso. E assim, com trocar de prefeito, renova a concessão de uso também, novamente. Foi feito esse acordo. A deputada, né, Leda Borges, ela destinou a emenda para a entidade. A emenda estava na conta da prefeitura. Na época, o Claudênio, no final do ano, ele não comprou, né, precisava de uma contrapartida da prefeitura. E aí as empresas desistiram, né? A van subiu muito e precisava dessa contrapartida e não foi comprada. Então ficou na gestão atual hoje. E aí a gente começou, né, a ir no prefeito, falar com ele e tudo. Ele até deixou uma esperança pra gente, né? Pediu que a gente fizesse um ofício com urgência que ia estar liberando essa van para a instituição. Nós fizemos o ofício e esse ofício, depois eu tive a resposta, né? Em cima desse ofício, que não poderia passar a van para a instituição, porque a Secretaria de Saúde estava com uma demanda muito grande, né, devido à pandemia, não poderia passar. Então, assim, foi uma luta, né, que acabando que não aconteceu, né? E aí a gente precisa muito de um carro, né, para estar transportando esses pacientes para a entidade, e essa van viria para quê? Para a gente estar dando exclusividade aos pacientes oncológicos. Então, pacientes oncológicos seria levado, né, todos juntos para Anápolis, para Goiânia, para Brasília, para fazer esse tratamento. É uma instituição sem fins lucrativos, né? Nós não recebemos verbas, né, federais, né? Agora que nós estamos estaduais também nós não recebemos, agora que nós estamos recebendo municipal, que começou o ano passado, que é subvenção financeira, é só os R$4.000. Nosso projeto era maior, mas aí a gente até, dentro dos 4.000, nós pedimos 2 profissionais para a prefeitura liberar para a gente, que seria assistente social e psicóloga, não foi possível também. Então, nós pagamos com esses R$4.000 horas delas, né? E é aquilo que eu falei, a funcionária, outros, né? E aí, nós precisamos funcionar. Nós temos dificuldade na instituição. Esses projetos que estamos lá dentro, a gente desenvolve eles e pedimos doações das pessoas para que, né, para que a gente trabalhe em cima desses projetos. Ganhamos também o ano passado, é muito complicado isso, ganhamos o ano passado uma emenda de 100 mil da deputada Leda Borges para a gente mobiliar a instituição, comprar móveis para lá. Perdemos a emenda porque essa emenda já vinha direto para a instituição. Nós já tínhamos, né, 3 anos de instituição, então essa emenda ela viria, né, direto para a instituição. Na época tinha que passar para a prefeitura porque a gente não tinha, né, o tempo devido. Não poderia, só pode vir verba, alguma coisa depois do... Não, só que aí o que acontece? Ela precisa ter 5 anos de fundação, 5 anos de funcionamento, né? E essa emenda ela não pôde ser paga o ano passado, devido à entidade não ter, né, 5 anos, que foi a do ano passado, né? Então, esse ano ela vai liberar a outra emenda de 100 mil, que ela é paga agora outubro a novembro deste ano. E agora nós vamos fazer 5 anos, né, de funcionamento da ONG, 14 de junho de 2022. Então, vai ser essa outra emenda que nós vamos ser agraciados, se Deus quiser. Caso, quando passa os 5 anos aí, pode vir verba federal. Pode vir verba. Nós estamos também com um projeto, né, um projeto da Acesso, né, uma empresa, né, que ela está desenvolvendo esse projeto. Esse projeto que eles trabalham, se eles ganhar pelo PRONAS, né, que ela é federal, a empresa recebe, senão ela não recebe. Então, o que nós da ONG, nós diretores pedimos?
nesse projeto? Que fosse custeado um psicólogo, um assistente social, um nutricionista, um fisioterapeuta, um motorista, um carro, combustível e um médico oncologista clínico. Então, a nossa intenção é que esse projeto, ele é um projeto futuro, né? Não é para agora, é daqui, né, 1 ano, 2 anos, é projeto do governo federal. E a gente está correndo atrás, a gente está fazendo o certo, que é começar, né? Nós estamos começando, plantando nossa sementinha para que a gente vai colher os frutos futuramente. Então, a gente pretende, né, que o núcleo de apoio ao paciente com câncer Marta Moraes seja um órgão, né, que acolhe as pessoas, que já está fazendo esse papel de acolher, mas também tem profissionais, né, para estar atendendo esses pacientes. Isso é muito importante. Já atende dentro da sede, não precisa levar. Sim, e aí com certeza o tratamento deles é fora, né? Que aqui não tem condições de ter uma quimioterapia, radioterapia, essas coisas. Uma questão de consulta, essas coisas. Mas assim. isso, uma questão de consulta, pelo menos um clínico, né? Um oncologista clínico para dar um norte para esse paciente, poder fazer esse encaminhamento. Então, para a gente seria muito, né? Muito importante esse projeto. Ter fé, começamos, né, vamos ver. E aí tá aí a prefeitura, mais uma vez aprovou, né, o projeto da subvenção financeira, a gente agradece, né, agradece ao prefeito, né, por ter dado continuidade a esse projeto. A garagem sempre tem nos ajudado, né, agradecer ao pessoal da garagem, caminhão, isso, aquilo, a gente, né, sempre tem contato com eles. E o pessoal da saúde também, né, então a gente é uma rede, são pessoas, né? Pessoas ajudando pessoas. Temos a dificuldade? Temos, como todas as pessoas têm, né? Tudo que a gente for fazer hoje tem as dificuldades. Mas vem as coisas boas também, né? É isso aí. Então. E para finalizar, fala aí uma frase sua, uma frase que motiva as pessoas. Bom, gente, para finalizar, eu falo para vocês, não desista dos seus sonhos. Sonhe grande, mas sonhe grande mesmo. E corra atrás. Mas corra atrás assim, ó, o tanto que vocês puderem. Vocês é capaz, todos nós somos capazes de chegar em algum lugar. Basta ter o quê? Foco, objetivo, sonho e correr atrás. Esse é o segredo de tudo, é correr atrás de tudo que você quer. Resumindo, ter fé no seu sonho, né? Ter fé nos seus sonhos, determinação e seja muito otimista, muito mesmo. É a palavra assim que eu carrego e que eu sou uma pessoa muito bem resolvida, tá? Então é isso aí, Tatiane, obrigado pela presença e eu que agradeço e peço a Deus, né, que abençoe a todos nós, nossa caminhada, nossos projetos e sucesso para você, viu, Samuel, toda a sua equipe e sucesso para a ONG Marta Moraes também, que vem fazendo um trabalho de excelência aqui em Padre Bernardo, com toda a nossa dificuldade, a gente está lá, firme e forte. E um abraço para todas as entidades aqui, né, que são pessoas guerreiras também, que vêm com muitos projetos, né, trabalho com pessoas e eu admiro muito esse trabalho social aqui dentro de Padre Bernardo. É isso aí, até mais e até a próxima. Até mais.